Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Pouco Podcast, o episódio de número 95. Meu nome é Rinaldo Pedrosa. Meu nome é Humberto Petrilli. E eu sou o Léo Abrantes. Pois é, e no episódio de hoje, como você viu aí no título do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a Amazônia, vários tópicos envolvendo a Amazônia, polêmicas, questões estruturais, questões de governamentais, questões políticas que envolvem a Amazônia, um bioma muito importante do Brasil e do mundo, que vai estar em destaque aqui no podcast de hoje. Mas, antes de chegar para a gente falar propriamente do tema, eu queria convidar você a conferir as nossas produções aqui no Fala Pouco Company, se que a gente pode dizer. Se você está no YouTube e você entrar na nossa lista de reproduções aí, você vai ver uma série de playlists com os mais variados temas de podcast. Tem podcast de perfil, tem podcast falando sobre futebol, tem podcast falando sobre política, tem podcast falando sobre Enem, sobre tudo que você imaginar. Além do Fala Pouco Vlogs, que é uma série de vlogs, que estamos nós três falando sobre algum tema específico. E também tem uns vídeos que a gente chamava de vídeos sobre cinema, que eram vídeos individuais nossos que a gente fazia falando sobre uma série, sobre um filme, algum tema que envolvesse aí a sétima arte, tá? Então, se você também pode conferir o nosso Instagram, que também está um pouco parado agora, mas lá tem um portfólio muito legal de crítica de filme, de artigo, de perfil de atores e atrizes e por aí vai. E é um perfil lá recheado, e também esses vídeos sobre cinema também estão lá na aba do IGTV. Você também pode conferir o nosso Spotify com toda a nossa lista de reprodução. Os vídeos de podcast que estão no YouTube estão disponíveis no Spotify, do jeito que você preferir. Se você preferir ver o podcast acompanhando nossas belas faces, você pode acompanhar pelo YouTube. Caso você prefira mais aquele áudio para ver de plano de fundo de alguma coisa, você pode conferir aí no Spotify. Beleza? Então é isso. Vamos embora pro vídeo. Beleza. E bom, gente, esse assunto se tornou pauta novamente, a Amazônia. Quer dizer, a Amazônia é sempre pauta, é sempre um assunto importante para a gente tratar, mas nesses últimos dias ele ganhou uma importância enorme e muito por conta do desaparecimento de duas pessoas que aconteceu lá na região. Um é um indigenista e um outro um jornalista. Eu até perdi o nome dos caras aqui, eu vou até ver de novo, porque Bruno, se meu mouse Dom deixar também, né? E o Dom nome do... Phillips e Bruno Araújo. Exatamente. Esses dois caras, eles sumiram e ninguém sabe o que aconteceu. Ainda os motivos estão em aberto, porque existem muitas questões em volta da Amazônia que nós vamos debater aqui, mas a polícia e outras pessoas que sabem, que moram na região, acreditam que esteja ligado ao narcotráfico, porque a região em que eles sumiram é muito próxima da fronteira com o Peru, onde também o narcotráfico lá é muito forte, e também muitas pessoas sugerem contrabandistas. Isso sugere também tanto da madeira quanto de animais silvestres, que também o tráfico é muito forte. Então, o que acontece até agora, ninguém sabe onde eles estão. Existem dúvidas, porque falaram que acharam 2 corpos na região, mas a polícia desmentiu. E também o presidente Bolsonaro já falou que encontraram vísceras em algum rio e já levaram esses vestígios, né, essas vísceras, para análise em Brasília e ainda estão esperando o resultado. A verdade é que ninguém sabe o que está acontecendo e isso está gerando um grande burburinho, não só aqui no país, como fora no mundo, porque a Amazônia está sempre em pauta. A Amazônia está sempre em assunto e ela acaba ganhando cada vez mais relevância, cada vez mais holofotes, também por conta dessas polêmicas. E esse caso aí deu em voga muita pauta para as pessoas conversarem e fazerem um podcast sobre isso, como estamos fazendo aqui também. Exatamente. Eu acho muito importante a gente falar que assim, a Amazônia ela não é um bioma, ela não é um lugar totalmente assim comum, que nem uma cidade que a gente vê em qualquer lugar. Não é um caso muito particular, porque ela envolve questões políticas, econômicas, questões sociais, questões históricas, questões judiciais, territoriais.
Então, assim, ela é um lugar muito, muito cheio, vamos dizer assim, de polêmicas que envolvem as pautas. As pautas da Amazônia é pau, tá? Então, assim, desculpa pela piada, mas assim, bom, desde fogo, desde desmatamento, desde o garimpo, desde as questões indígenas, desde os recursos hídricos, a Amazônia que ela é conhecida como o pulmão do mundo, a maior floresta tropical do mundo, o maior bioma do Brasil, é 50% do nosso território total brasileiro, mais de 2/3 das nossas florestas. Ela é extremamente grande, ela é muito extensa e existem várias polêmicas que se perpassam por isso, certo? Além disso, a Amazônia ela não abrange exclusivamente, não abrange exclusivamente o nosso país. Ela envolve 6 países no total, como o Brasil, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia e a Venezuela. Então, assim, já houveram outras disputas territoriais no passado, envolvendo aquela região do Acre também com a Bolívia. Então, assim, já desde sempre, nós temos a Amazônia como centro das atenções em várias questões. Isso porque o nosso país ele sempre foi colocado como, não só colocado, como se colocou como um país predominantemente que valoriza alguns setores, o setor primário, o setor secundário menos, mas muito mais o setor primário, né, da nossa economia, o que envolve as partes de recursos, partes de agropecuária, a expansão da agropecuária já é uma coisa que é totalmente assim, pauta na Amazônia. Além disso, a questão do garimpo, né, que existem muitas pessoas que vão lá para garimpar. Então, assim, é muito complicado. E quando a gente pega esses dois personagens, os dois protagonistas desse acontecimento, que é um indigenista, que tem muitas relações com a FUNAI, que seria a Fundação Nacional do Índio, não é mesmo? E ele já, inclusive, algumas pessoas da União dos Índios já estavam dizendo que ele estava recebendo algumas ameaças de madeireiros, de garimpeiros e de outras pessoas que estavam lá, assim, né, até mesmo de pescadores, certo? Ele já estava recebendo as ameaças, e ainda mais quando ele se juntou com o Don Phillips, que é um jornalista britânico, ele já mora aqui no Brasil já faz muito tempo, mas ele tem uma relação com uma fundação que ele apoiava, uma fundação apoiava ele, de Alicia Patterson, que para ele fazer um livro que ele estava escrevendo sobre meio ambiente e questões ambientais, né? Então, bom, dentre esse cenário totalmente caótico que é a Amazônia, que sempre foi, que vai ter sempre essas disputas, sempre vai ter essas brigas, que eu acredito que a gente pode definir principalmente em brigas diplomáticas, talvez, né, que envolvem várias questões, esses dois protagonistas desapareceram de uma forma muito suspeita, ainda mais levando em consideração as alianças que eles tinham, as coisas que eles faziam, as coisas que eles falavam, as amizades. E, bom, é sobre isso que a gente vai discutir aqui um pouco, não só exclusivamente sobre o desaparecimento deles, mas também essa questão de ter sido na Amazônia, né? Pois é, Dal falou aí que a Amazônia é pauta. Cara, a Amazônia é pauta desde que os portugueses chegaram no Brasil, começaram a desmatar tudo, porque a Amazônia é pauta por causa de questões de desmatamento e tudo mais. E a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, como na América do Sul inteira, tipo, pelo menos nos países que a Amazônia faz fronteira, vamos dizer assim, é a questão de tráfico de drogas, e tráfico de animais, e desmatamento, e garimpo, e tudo isso que infere dentro da Amazônia, é uma coisa que afeta muito e que a gente sabe que existe. E que a gente sabe que o governo, em sua maior parte, tem conhecimento, mas a gente não vê questões efetivas para acabar com isso de algum jeito, sabe? E aí, enfim, isso acaba prejudicando muito. E essas pessoas que se envolvem nisso, a gente vê que eram dois jornalistas que estavam, falando especificamente desse caso, eram dois jornalistas que estavam ali envolvidos, um muito na questão indígena e tudo mais, e o outro estava ali dando um certo tipo de suporte, e a gente vê esse desaparecimento, e é impossível você não querer não associar a essas questões, porque eram jornalistas que, quando uma matéria falando sobre isso é publicada em algum portal, falando sobre o descaso da Amazônia, falando sobre tráfico, falando sobre morte de índio, que a gente sabe que sempre acontece quando garimpeiros chegam ali e atacam aldeias indígenas e por aí vai. E essas pessoas, como um negócio desse vem à tona, acaba que dá um certo holofote a esses problemas que essa região enfrenta, né? Que sempre enfrentou. Sendo que, a partir do momento que eles desaparecem, a gente não sabe, provavelmente, infelizmente,
pelo tempo que já faz que eles estão sumidos, cada dia que passa, a cada hora que passa, a chance de encontrar eles dois vivos diminui, e a gente sabe que, infelizmente, é assim que a história é escrita, né? E a partir do momento que eles desaparecem e possivelmente serão encontrados mortos, a gente sabe que tipo, isso também vai gerar um certo holofote para esses criminosos, né? Então, do mesmo jeito que se eles fossem vivos e publicassem um livro, um artigo sobre esses problemas, o fato de eles aparecerem também gera um holofote para isso. E a gente viu que o governo, né, até então, pelo menos no início, estava tratando com um certo descaso isso, não estava dando um valor a esse desaparecimento. As primeiras equipes de busca demoraram muito a chegar na região. No início era muito feito pelos próprios moradores da região, pelos próprios indígenas e tudo mais que estavam indo atrás de achar essas pessoas. E a gente viu que o governo demorou, e quando mandou foi uma equipe minúscula para investigar uma área enorme, que é maior do que o território da Colômbia, sabe? E aí, enfim, a gente sabe que esse governo nunca foi um governo que se importou muito com as questões ambientais, e tem toda a questão que a gente pode até falar depois com Elon Musk e tudo mais, mas a princípio é isso. A gente teve hoje um princípio de achou o corpo, não achou o corpo de 2 pessoas. A embaixada brasileira em Londres divulgou para a família do cara, que é o cara britânico, o Dom Phillips é britânico, divulgou para a família do cara que tinham encontrado 2 corpos, e depois teve que desmentir porque a informação não era verídica, e tem toda essa questão dessa vergonha, basicamente, que é o governo e a diplomacia brasileira. Olha, eu acho que a Amazônia está sempre em pauta, é óbvio, como eu falei, e você reafirmou também, e o Humberto também ressaltou a importância também, é um lugar primordial, não só aqui para o Brasil, porque no Brasil, a Amazônia é um lugar que transpira muito, então causa muitas chuvas. A gente lembra muito desse lugar como floresta, e é um lugar com uma mata densa, mas também é um lugar que produz muitas chuvas, até mesmo por conta da quantidade de árvores, principalmente árvores densas. É uma floresta tropical, então lá chove muito. E essas chuvas, isso eu estou falando só para a realidade do Brasil, porque também acontece no mundo. Se eu não me engano, um exemplo dessa conexão do mundo é que os ventos levam partículas do Saara, da África, em direção à Amazônia, que ajuda a transformar e a crescer essas árvores e até mesmo alimentar alguns tipos de animais que vêm lá. Mas falando um pouco mais sobre a realidade aqui no Brasil, as chuvas que acontecem no Nordeste da Paraíba, ou de outros estados, Pernambuco, dessa região do Nordeste, principalmente que é muito seca, as chuvas que acontecem nesse período, que é praticamente tradição entre abril e junho, principalmente nesse período de inverno, nós que estamos aqui em João Pessoa vimos recentemente um período de chuvas, e isso tem a ver com a Amazônia também, que a Amazônia produz uma quantidade muito grande, e os ventos dessa época levam as frentes frias, as nuvens, as cúmulos nimbus, que eu adoro esse nome para nuvens carregadas, levam essas nuvens e a chuva para a região do Nordeste. Então a Amazônia ela tem uma importância muito grande, óbvio que ela tem uma pauta, né? Ela não é o pulmão do mundo, né? Como muitas pessoas dizem, na verdade é uma barreira de corais, que é o pulmão do mundo, mas ela está sempre em pauta porque não só essa importância, mas porque a gente percebe, principalmente nesses últimos anos, que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está acontecendo lá e a gente não entende, muito por conta de falta de informação, do que falta de vontade ou desinteresse. Muito pelo contrário, todo mundo tem interesse, as pessoas buscam, as pessoas estão atrás disso, mas ninguém está sabendo o que está acontecendo lá. A gente tem algumas noções, algumas ideias, mas a gente não sabe se é necessariamente essas são algumas questões que estão tendo esse tipo de problema. A gente pode colocar a culpa na exploração da madeira, que desmata a Amazônia, que a gente pode culpar também exploração de gado, pecuária, porque queimam a floresta amazônica. A gente pode colocar a culpa em alguns executivos bilionários que desejam transformar aquela região
tirar parte daquela mata e colocar indústrias, usinas, sabe? Então a gente pode culpar muitas pessoas, a gente pode culpar o narcotráfico aqui da América do Garimpeiros, né? Sul. Também, os garimpeiros que poluem muito os rios, né? Quando eles vão fazer aqueles processos de encontrar ouro. Sim, sim, também, também. Todas as pessoas têm um envolvimento, talvez tenham um envolvimento, mas parece que a gente não chega numa conclusão. A gente não chega num ponto que a gente dá o estalo e fala assim, pô, esse é o problema, isso aqui que está acontecendo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falando sobre o Senado abriu uma comissão para tentar achar essas duas pessoas que estão perdidas lá. E um dos discursos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi exaltar que existe uma criminalidade organizada ali dentro, que a gente não sabe se é ali dentro mesmo ou se vem de fora, se vem daqui do Sudeste, mas vem da região Sudeste, da região importante do país, a gente não sabe de onde vem. A questão é que a Amazônia está sofrendo a cada momento. Desde 2019, os retratos que acontecem, as pesquisas que o INPE faz, só mostram mais desmatamento. Então, fica a pergunta, o que está acontecendo? A gente não está sabendo, a gente fala aqui, muitas pessoas falam, você vê pela mídia, mas não sabemos o que está acontecendo direito. Porque parece que está vindo a todo instante. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que, principalmente o Bolsonaro, parece que não faz questão nenhuma. Eu acho que ele parece mais preocupado com essa relação meio que entre os países, por exemplo, de países lá de fora, virem e meterem a mão na Amazônia. Ele está mais preocupado com isso, mas ele que tem a Amazônia não faz nada. Como é que resolve essa situação? Eu acho que só um ponto, tipo, tem uma passividade muito grande do governo brasileiro, das autoridades, de polícia, de tudo que envolve essa questão de segurança, com relação à criminalidade que acontece na Amazônia, dos crimes que são cometidos na Amazônia, porque, tipo, pô, é tráfico de animal, é tráfico de droga, é garimpo, é extermínio de populações indígenas, sabe? Tipo, derrubada de árvores, desmatamento, por aí vai. E, tipo, a gente simplesmente fala assim, ali é assim mesmo, tipo, acontece, fazer o quê? E não era para ser assim, sabe? Não era para dizer, acontece, fazer o quê? Era para ter uma fiscalização maior, era para ter um controle maior do que acontece ali. E eu até acho que, até certo ponto, tem. Acredito que as autoridades responsáveis pela segurança da Amazônia, do controle ali da Amazônia, eles têm noção dos focos onde que acontecem as coisas. Eles sabem que de tal área até tal área tem um tráfico de drogas muito forte. Eles sabem que de tal área até tal área tem um desmatamento muito grande. E sendo que o problema está na busca da solução disso. É como se eles falassem assim, ali acontece isso e ninguém mexe, não tem o que fazer. E não era para ser assim, sabe? Era para ter um programa, assim, um plano de ação para acabar com isso. Pelo menos diminuir com isso, sabe? Simplesmente hoje em dia está impossível, velho. Toda semana tem uma notícia de extermínio de população indígena. Toda semana tem notícia de desmatamento de não sei o quê. E por aí vai, sabe? E agora essa questão do desaparecimento dos dois jornalistas, que afeta até as questões diplomáticas do Brasil. Porque tem um jornalista que é britânico. Então, assim, a gente sabe como diplomacia é um negócio meio... É uma linha muito tênue, sabe? Qualquer coisa pode destruir a diplomacia de um país com o outro, pode melhorar também muito. Mas, assim, o desaparecimento de um jornalista desse e se ficar sem confirmação por muito tempo, afeta claramente a diplomacia do Brasil com a Inglaterra e também com países associados, né? Países que, querendo ou não, não vão olhar com isso com os bons olhos. Isso aí é preocupante. Exatamente. Esse próprio Dom Phillips, ele era um jornalista que ele escrevia para sites muito famosos lá nos Estados Unidos, como até mesmo New York Times, sabe? Ele era bem Washington Post também, ele era um cara bem famoso, assim. Já fazia alguns anos que ele morava no Brasil, mas citando o Bolsonaro, né, nesse assunto, tiveram muitas polêmicas desde que ele assumiu o governo em 2018 até hoje, né, envolvendo a Amazônia.
muita gente fazendo algumas cobranças naquela época que estava tendo aquelas queimadas, né, o fogo na Amazônia, que ele ia lá e falava que não, que esse negócio não existe, depois ele começou a falar que existe sim, mas é normal, isso está acontecendo, e isso mesmo que seja comum ter algumas queimadas em algumas áreas da Amazônia, até porque, principalmente naquelas regiões que ocorrem as queimadas, são as partes que são mais próximas do Cerrado, a parte que é mais próxima da Caatinga, que é muito comum nesse tipo de bioma ter queimada, porque o mato vai ficando seco e acaba pegando fogo. Mas o mato só fica seco, principalmente numa floresta tropical como a Amazônia, quando ocorre muito desmatamento de algumas áreas, quando ocorre o avanço, né, da expansão agropecuária. E é impossível, é incoerente para o governo do Bolsonaro ele ser contra esses caras, até porque ele foi eleito a partir dessas políticas que valorizam a agropecuária brasileira. Desde o começo, os produtores de terra, os grandes latifundiários, sempre apoiaram o Bolsonaro, tanto é que, né, não é à toa que o agro-pop está totalmente do lado do Bolsonaro, porque ele condiz muito com esse tipo de ideais. Ele começou entrando no governo com essas políticas que falam que a agronomia é o que vamos dizer assim, o que leva o país para frente, né? É o principal a principal área que gera um retorno lucrativo para o nosso país seria a agropecuária, e realmente, de fato, nós somos os maiores exportadores, assim, de produtos desse tipo do mundo, assim. A gente tem muita exportação de soja, a gente tem exportação de carne para diversos países da América Latina, e até aí tudo bem. O negócio é quando você simplesmente fecha os olhos para alguns momentos que essas políticas não estão dando certo. É isso que a gente nem está falando de reforma agrária, que é uma temática muito assim, polêmica quando a gente para falar. A galera já assusta, fala, meu Deus, MST, sendo que não é sobre isso, entende? Falar sobre um bloqueio de algumas reservas naturais da Amazônia, que é uma coisa que já existe, só que a galera não respeita, e como o Bolsonaro, voltando a dizer, está do lado desses caras, de certa forma, ele fecha os olhos para quando as coisas acontecem, que é o verdadeiro problema. Porque existe uma expansão muito grande em algumas áreas da Amazônia que não deveriam estar acontecendo, e literalmente, desculpe até o palavreado, mas eu acho que esse horário aqui já é permitido, mas são um bananão, né? Todos bananões. Meu Deus. Sabe? Meu Deus. Ele citou o Caio Ribeiro ao vivo. Tá entendendo? O Bolsonaro é um bananão mesmo. Assim, nossa, ainda bem que eu tirei a minha criança aqui da sala. Do nosso filho. Mas ele realmente faz sentido, vamos dizer. Obviamente, não está dizendo que é certo, só que faz sentido para o Bolsonaro, que tem essas posturas sempre incoerentes, olhar e falar, realmente, eu não vou dar tanta importância para esse tipo de pauta, que é uma pauta ambiental, porque pauta ambiental não gera lucro no mundo capitalista que a gente vive, sabe? Pauta ambiental é uma coisa que é desenvolvimento sustentável, e isso gera lucro a longo prazo, combinado com uma preservação. Mas o nosso sistema consumista populacional que a gente tem, que é de expansão, e aí ir lá e o país crescer, a gente tem que ter uma expansão. A gente tem não, mas a gente usualmente tem um expansionismo baseado não na sustentabilidade, sim no lucro, que esse é um dos principais problemas que está em torno assim, das questões da Amazônia. Ainda mais quando a gente volta a dizer que a Amazônia é uma área de fauna, flora e reservas indígenas e recursos, meu Deus, gigantesca, né? É um cofre de humanidade. Olha, eu sou obrigado a concordar que o Humberto falou tudo. Bolsonaro é um bananão, mas eu acho que pior do que um bananão, ele é omisso, basicamente, porque a gente não vê nenhum tipo de ativismo do presidente da República, do Brasil, sabe? Sendo que nós temos a Amazônia como um ambiente nosso, algo que é referência para qualquer lugar do mundo. É 1/3 das florestas amazônicas do mundo, das florestas tropicais no geral. Então, a gente consegue imaginar o Brasil tendo um bem e uma riqueza enorme nas suas mãos. Mas a gente parece que não faz nenhuma questão disso. E isso é degradante, isso é triste, porque quando a gente pensa no que a Amazônia pode nos servir, a gente pode pensar muito na ciência. E aí entra uma questão engraçada, que é Brasil e ciência.
sendo que os dois parece que não se batem. E ninguém parece fazer alguma coisa para que isso desenvolva. Óbvio, os esforços que a gente tem hoje em dia, os pesquisadores, os cientistas, nós temos e temos profissionais capazes de transformar ideias, matérias-primas em praticamente obras de artes revolucionárias. A gente já viu um pouco disso na pandemia, seja com das universidades, principalmente na USP, em outras regiões, outras faculdades importantes do país, servindo a população, basicamente. Mas a gente tem pouca criação científica aqui no Brasil, e a Amazônia pode ser um antro para isso. Ela pode servir como um lugar que possa ajudar as pessoas a conhecer e desenvolver novas questões. E isso a gente fala tanto da fauna quanto da flora. Imagine se a gente pesquisa ali na Amazônia, estuda e encontra uma cidade perdida de Ratanabá. Isso é um assunto interessante que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas imagine, a pessoa está explorando e encontra a biodiversidade é tão grande que ela pode encontrar uma espécie rara de árvore que não é tão fácil de ser encontrada. E descobrem que isso aqui é só um exemplo, uma hipótese. Eu não sei se está certo ou se está errado, não sou cientista. Mas imagine se eles encontram que a seiva da árvore consegue, vamos supor, misturada com tal coisa, consegue curar o câncer. É uma hipótese, tá ligado? Mas pode acontecer. É algo que essa biodiversidade e animais, novas espécies de animais, podem ajudar a entender o que se passa, o que podemos resolver com isso. Fugindo um pouco, assim... Só um dado, assim, né? É que eu estava vendo aqui que a Amazônia, ela tem aproximadamente 73% das espécies de mamíferos do mundo e 80% das espécies de aves existentes no nosso território nacional, sabe? São cerca de 30 milhões de espécies de animais, sem contar as que ainda não foram catalogadas. É tipo assim, é muita, muita coisa. A gente parece que não tem dimensão do tamanho da Amazônia, mas, cara, só o estado da Amazônia, eu acho que já é do tamanho do sul e sudeste, praticamente. Não os dois juntos, mas é maior que o sul e maior que o sudeste. Então, acho que talvez até a nossa ignorância quanto a região norte do país seja até uma questão assim que não nos faz compreender a imensidão que é. E esse tamanho assim parece que não é aproveitado. E o fato dessas pessoas não terem esse apego pela ciência, pela noção e pela importância que a Amazônia tem, parece que eles estão mais... Parece que é fácil para eles destruir a Amazônia ou transformar ela em outra coisa. Então, vamos supor, a galera do agronegócio, a galera que quer pegar a madeira para vender. Essas pessoas parece que, obviamente, que a principal ideia dela, a principal ideia é ganhar dinheiro. E talvez ela tenha noção do que está fazendo, mas ela não tem outra saída, sabe? A questão é que nós poderíamos usar, através da ciência, esse bem que é a Amazônia e conseguir outros tipos de riqueza. E conseguir transformar essa imensidão e essa vastidão de espécies, de fauna, de flora, ao nosso favor, mas a gente não consegue fazer isso. Isso é um problema que não é de hoje, não é só do Bolsonaro, é de várias gerações e parece até um costume nosso, sabe? Uma coisa que me impressiona nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos serem um dos piores exemplos de ambientalismo, talvez o pior, é que nas faculdades, na educação, eles têm uma qualidade e uma tranquilidade, assim, cara, de todo mundo tá a todo momento descobrindo algo, conseguindo interferir até mesmo na própria humanidade. E isso eu tô falando Harvard. Quantas faculdades a gente conhece dos Estados Unidos morando aqui no Brasil? A gente conhece Yale, a gente conhece Ohio State, a gente conhece Harvard, a gente conhece tantas faculdades que eu até estou esquecendo aqui. E, cara, aqui no Brasil a gente não tem nada disso. A gente tem a USP. E olhe lá, porque não está nem no top 100 do mundo, sabe? Então, é algo que parece que é uma cultura que a gente ainda não venceu. E
E isso é reforçado ainda mais por conta do Bolsonaro, que é omisso. Ele não fala nada, ele não tem nenhum tipo de divulgação, ele não propõe nenhum projeto. Ele só fala da Amazônia quando outras pessoas estão querendo comentar sobre isso. E é isso que a gente pode falar, né? Que hoje em dia a gente tem muito mais intervenções de fora do que de dentro sobre a Amazônia. Isso é um negócio bizarro, sabe? Falar, Humberto? Eu tava pensando o que eu ia falar, velho. Eu ia fazer um gancho pra puxar Ratanabá, mas aí eu não... Pode puxar, velho. Puxem aí, falar do Ratanabá, tem ativismo aí, Elon Musk, Mark Ruffalo, tanto faz. Justamente, velho. E é realmente isso que o Léo falou. A omissão de uma figura pública tão importante quanto do Bolsonaro é uma atitude. Quando você pega um bem natural tão importante quanto esse e simplesmente trata com desprezo, né, assim, deixa meio que vai levando as coxas, você está tendo uma atitude ativa de ser um bananão, de ser uma pessoa que não está sendo coerente com aquilo. E realmente eu acho que esse lance, né, de quando a gente parar para pensar nessa perspectiva global de como os outros países, as outras pessoas veem os brasileiros, isso é ainda mais degradante, ainda mais triste, né? O ativismo brasileiro, ele é praticamente, se transforma-se em chacota. Ele é um ativismo que se transforma em chacota. A gente tem figuras como Marina Silva, que, pelo amor de Deus, assim, aqui no Brasil ela é uma piada. Não que ela seja uma piada, não que ela deva ser tratada como piada, nada disso, muito pelo contrário. Ela é uma das únicas candidatas que tem propostas realmente inteligentes e propostas realmente direcionadas para o desenvolvimento sustentável, para a preservação ambiental, para essas questões que envolvem não só a Amazônia, como também a Mata Atlântica, né? Que é outra grande floresta do nosso país. E quando a gente vê esse tipo vamos dizer assim, de polêmica sendo instaurada no Brasil e pegando repercussões internacionais, é muito triste, é muito vergonhoso, porque a gente tem personalidades como o Elon Musk, como Mark Ruffalo, dentre outras pessoas, fazendo comentários de forma proativa, falando sobre a preservação da Amazônia, inclusive criticando o nosso presidente, enquanto ele só responde com memes, com brincadeirinhas. Isso é uma coisa que a gente, que falar pouco, já falou algumas vezes, estava inclusive comentando isso aqui antes do podcast, como que realmente, quando a gente vê um comportamento de algum político, de alguma personalidade, fazendo alguma coisa meio jovial, meio assim, brincalhona, postando um meme, fazendo alguma pegadinha na internet, é natural que a gente ache engraçado, porque nós, seres humanos, achamos engraçado tudo que é ridículo, tudo que é fora da caixinha, né? Aquela primeira questão do que é humor, né, que a gente lia nos livros de português. Humor é quebra de expectativa. Quando você vê o presidente da República publicando um meme respondendo o ator que fez o Hulk sobre um assunto sério, obviamente a gente vai olhar e vai dar uma risadinha, vai falar, nossa, meu Deus do céu, velho, como que esse cara tá se envolvendo com esse tipo de gente, tá ligado? O que esse cara tá conversando? Mas se a gente para pra pensar de uma forma séria, que é o que a gente tem que pensar quando a gente tá falando do presidente da floresta amazônica, a gente perde a graça, entendeu? Não tem mais graça, não tem mais motivo para dar risada, porque a equipe de marketing é diferente do político que a gente está falando. Tudo bem, eles são muito bons em fazer pegadinhas e fazer memes e tudo mais, mas e na hora de pagar, vamos dizer assim, de ir lá e fazer mesmo as coisas que precisam ser feitas? Se ele estivesse fazendo, pelo amor de Deus, eu ia estar dando risada sem me sentir culpado, entendeu? Eu não ia ter que parar de rir e falar, não, mas daí é sacanagem. Porque é o que é, isso é, de fato, uma sacanagem. E falando em sacanagem, eu acho que um dos assuntos assim que mais, uma das repercussões que tomou o desaparecimento, né, do Bruno, voltando a falar sobre isso, e do inglês Don Phillips, foi os motivos pelos quais, por quê? Por que que o Don Phillips, um jornalista britânico, o que esse cara está fazendo no meio da Amazônia, na verdade? Assim, a resposta óbvia é, ele está escrevendo um livro falando sobre o meio ambiente, que já foi dito aqui, e nada mais justo do que você se unir a um indigenista, que tem total conhecimento da região e de indígenas, e de indígenas que têm conhecimento da região e são realmente, tem o melhor lugar de fala para falar sobre isso, né?
E, e a resposta que não é tão óbvia, mas que também tomou uma repercussão que não deveria ter tido, é o Eldorado brasileiro, a Atlântida brasileira, a famosa cidade de Ratana. Ratanabá. A cidade de Ratanabá é uma... Abre aspas para o Choquei, a cidade de Ratanabá. Exatamente. E ela foi um estudo, existe um estudo publicado pelo Dáquila Pesquisas, que é um instituto não tão confiável assim, tendo em vista É do ET de Varginha, ET Bilu. que o É algum CEO... ET desse. Peraí, o ET Bilu não existe? Então, isso também pode ser um choque. Nem o de Varginha. As pessoas de Varginha que ouvem o podcast. Meu Deus, Um herege. beijo pra Varginha. Um beijo para você que também é extraterrestre, que está vendo a gente de outro país. Outro Um mundo. abraço, né? Que isso, que honra, né? Não sei, vai que abraço lá é uma coisa ruim. Mas, Tem assim, muitas pessoas de Ohio, nos Estados Unidos, que nos ouvem, então eu acho que Ohio... ali pode ser o mais próximo do espaço. Então, assim, foi publicado pelo Dáquila Pesquisas que o CEO é o Urandir de Oliveira, que foi o cara que fez a famosa reportagem do ET Bilu em 2010 pela TV Record, né? Que é outro, pelo amor de Deus, a Record é outro acervo incrível de coisas, de eventos históricos. Mas, assim, essa é uma cidade que em teoria, ela teria 450 milhões de anos. E o ser humano só existe há 1 milhão. Então, provavelmente foi o ET Bilu mesmo que construiu a civilização. Foram os alienígenas, né? O que me impressiona mais é justamente o fato de terem pessoas que realmente compartilharam isso, de ficarem impressionadas e pensaram, será que é verdade? Porque a teoria é baseada de que esse é o motivo principal pelos qual os gringos querem entrar na Amazônia. Assim, as pessoas elas querem entrar dentro da Amazônia, elas querem... Não são os recursos hídricos, não são essa infinidade de fauna e flora, não é para instalar bases de narcotráfico, não. É por causa de uma cidade que teria em torno de 230 bilhões de reais, né? Escondidas. É o tipo de coisa que, assim, que tipo, eu vi essa semana, quando isso viralizou em Twitter e por aí vai, e, tipo assim, no início, eu confesso que eu nem li tanto, assim, eu só vi o comentário, os memes e tudo mais, e depois eu falei, que é isso? Aí quando eu fui ler, eu falei, mano, sério, assim, tipo, a galera não tem mais o que inventar, e o pior é que, assim, tem gente Não, que realmente compra a ideia e compartilha. eu realmente estava pensando que poderia ter algum sentido, assim, sabe? Quando você lê a primeira matéria, cidade, Ratanabá, cidade antiga, berço da civilização, talvez, você pode olhar e falar, bom, isso é uma coisa que é interessante. Quando eu vi que era do cara que fez o ET Bilu, eu não tem mais o que fazer, sabe? Não tem mais o que discutir, não tem... Eu acho que o pior de tudo isso são as pessoas que aparecem em podcasts e levantam a bandeira. Oh, vocês sabiam que na Amazônia tem isso? E é obviamente pessoas como essas que levantam ideias e suposições do nada, e pessoas que muitas vezes, não só nesses assuntos, como em qualquer outro assunto, não são especialistas, levantam essas ideias em podcast, tem sempre um monarca da vida para falar: é sério? Sabe? E aí tá Realmente? dando pano pra Não, pô, tem que vagabundo, né? ver, cara. Pode ser que Mano, tenha mas assim, falando em verdade podcast, dessa. cara, tem essa expansão de podcasts no Brasil, assim, já que a gente entrou no tema podcast, foda-se também. Né? Já, essa expansão de podcast, mano, tem uns edits, assim, que aparecem em TikTok, que aparecem em Twitter, principalmente. Mano, estão dando tanto lugar de fala pra cada merda que eu vou te contar. Tem um moleque lá falando lá, um dia desse viralizou do moleque falando sobre que a mulher dele não deixava ele transar sem camisinha e não queria engolir a goza dele. Mano, que é isso, velho? Tá ligado? Tipo, Não, esse e o é cara. o famoso Redcast, é o podcast dos Red Pilados, os caras alfa lá. Cara, eu falo, mano. E o cara lá, o host do podcast, tipo, pô, mano, é sério isso? Pô, é foda, hein? Pô, mano, olha o cara que você tá trazendo, mano. Nossa senhora. Aí, enfim, essa é água suja aqui pra terminar o podcast, porque, nossa senhora. Eu acho São dos que podcasts, principalmente o estilo de podcast que o Flow criou, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, que é trazer convidados e tudo mais. Depois que isso aí meio que virou moda em podcast, tem muita gente merda
sendo entrevistado em podcast que eu vou te contar. Puta que pariu. Mas enfim, é isso aí, é só um desabafo. Só uma coisa, o Monark, de fato, ele conseguiu fazer o que ele queria. Ele criou o podcast falando, eu quero aqui um lugar onde eu consiga falar o que eu quiser, sem ter nenhum problema, eu tô falando merda, saiba que eu estou falando merda e fale e eu escute se você quiser. Só que agora a gente vê as consequências disso, né? Exatamente. Várias pessoas falando muita merda. Só um chorinho final do assunto da Sim. Amazônia, eu acho que talvez não seja a cidade perdida de civilizações que não conhecemos, mas eu acho que o assunto mais pertinente que traz as pessoas de volta para cá e atenção para a Amazônia é os recursos minerais. E é algo que foi debatido muito nessa última visita do Elon Musk, né? Porque o Elon Musk falou abertamente que vai estar ativo na Amazônia, vai monitorar e além de oferecer Starlink para escolas que estão ali na região. Isso é muito bonito, isso é muito fofo, acho isso bacana, e o governo brasileiro também tá meio que trabalhando junto com o Elon Musk nessa, porque recentemente foi aprovado pela Anatel a presença de Starlinks, né, aqui no Brasil. Então, futuramente, quem quiser ter internet via Starlink, pagando um absurdo, porque vai ser um absurdo o preço que eu vi, provavelmente pode ter acesso ao Starlink. E esse projeto foi aprovado porque o governo interferiu nesse assunto, segundo um jornal, Brasil em Fato, e o governo interferiu nisso, inclusive teve até questões com o diretor da Anatel, que foi demitido e tudo mais. É uma questão assim que as pessoas estão tentando entrar na Amazônia, e a gente vê esse exemplo do Elon Musk, mas com segundas intenções também, o que é bastante óbvio. Ninguém faz nada à toa, principalmente nesse ramo. Então, caras, eu não sei se vocês acham isso, mas talvez eu tenha uma opinião polêmica, que é do tipo, se for feito de uma maneira ok, e já que o Brasil não usa, por que não, assim? Se for de uma maneira bem feita, vamos supor que o Elon Musk, óbvio que talvez seja difícil, nem sei como que isso pode acontecer, mas vamos supor que o Elon Musk consiga extrair alguns minérios para os foguetes dele. Mas ele faz isso de uma forma que não ataque tão ativamente o Brasil e ofereça algo em troca, sabe? Isso não vale a pena? Já que o Brasil mesmo poderia usar... Sim, mas ao mesmo tempo é meio utópico pensar igual você, né? Sim, eu também acho, mas vamos supor que da mesma maneira que ele chegou aqui no Brasil, tentando fazer esse lobby aqui da Amazônia e tudo mais, fez toda a questão, vamos colocar Starlinks para não sei quantas escolas lá do fundo da Amazônia. Pô, que bonito, sabe? Esse é o tipo de coisa que ele pode jogar a favor dele, sabe? Ele é o cara mais rico do mundo, sabe? Eu acho que dinheiro não é um problema para ele. Eu sou totalmente a favor do Elon Musk ou qualquer outro multimilionário, brasileiro ou não, utilizar de recursos brasileiros dando alguma coisa em troca, desde que seja coerente, entendeu? Porque, assim, a gente para pensar... não pode ser uma troca também espelho para o Brasil, né? Um escambo da vida. Exatamente isso. É muito fácil a gente já ter esses flashbacks, né, de 1500, assim, né, de algum gringo chegando e falando, olha, eu vou te dar isso daqui, você me dá pau, Brasil. E assim, mas, cara, enquanto o Bolsonaro estiver na presidência, e ele é um cara que, olha, não faz muita coisa pela Amazônia, né? Eu acho que enquanto ele estiver lá e ele não estiver fazendo nada, se chegar um cara que vai falar, eu vou fazer alguma coisa bacana, sabe? A gente tem que perguntar para essa galera, para esses pescadores, para esses garimpeiros, para a família dessa galera que está lá na Amazônia se ferrando para conseguir sobreviver, tendo que brigar com jornalista inglês, né? KKK. Mas assim, tendo que lidar com várias e várias questões e ainda por cima sem nenhuma perspectiva de um amparo público, de um amparo nacional. Entendeu? Se o Elon Musk for fazer isso de uma forma legal, muito melhor. Mas obviamente, se o Bolsonaro chegasse e falasse, não, o Elon Musk não vai pisar o pé aqui e eu vou fazer, e ele fosse lá e fizesse, eu acho até melhor, porque aí é realmente o nosso presidente fazendo. É exatamente esse é o ponto, do tipo, aqui
ninguém tá usando nada, sabe? Ninguém tá usando nada. E se for para usar e poder fazer algo em troca, acho que é válido. Eu Um acho que é válido. projeto, né? Mas só é válido se a gente não fizer nada com isso. Porque entre deixar parado e ganhar alguma coisa em troca para que outras pessoas explorem, eu prefiro ganhar algo em troca, sabe? Eu prefiro Mano, que. até porque eu acho que o problema dessa questão da exploração é se a gente literalmente abrir e falar, ó, explora aí, mas me dá algo em troca, é a questão da exploração predatória, sabe? Você começa a mexer com o bioma daquela região, você começa a mexer com fauna, flora, a população que vive lá, indígena e tudo mais, você começa a mexer com coisas que pode ser assim mais maléfico do que benéfico, sabe? Tipo, Não, mas é é, o, basicamente. é assim, claro que no mundo ideal a gente conseguir fazer essa troca de tipo, ó, tu me oferece isso, eu deixo tu pegar isso do meu país, beleza. O problema é que a gente sabe que esse mundo ideal, principalmente aqui no Brasil, é meio utópico demais para acontecer, sabe? Então, se a gente deixa o Elon Musk, pode pegar aí o que você quiser e me dar a sua internet. Tipo, é uma coisa que eu acho que a longo prazo pode se tornar meio perigoso, sabe? Mas, claro, utopicamente falando, eu concordo 100% com vocês, mas trazendo muito para a realidade que a gente vive, eu acho que tá meio distante de ser uma coisa viável, sabe? Tipo, Não, claro, massa pra caramba, porque o Brasil é um dos países que tem os internet mais precários do mundo. A internet do Brasil é uma merda. Então, assim, quanto mais lugares do Brasil tiverem acesso à internet, a internet hoje é tudo, você faz tudo por internet, sabe? Então, quanto mais lugares do Brasil terem esse acesso, essa facilidade, até para esse tipo de, por exemplo, alguém sumiu do meio da Amazônia, mas ele vai ter um sinal de internet ali, se ele conseguir se comunicar com alguém, ajuda, né? Então, aí, enfim, é um ponto positivo. Mas essa questão de, tipo, ele vai dar internet, mas ao mesmo tempo ele vai querer explorar tal minério, a partir do momento que a exploração fica predatória, aí já complica o esquema, sabe? como eu falei, só vale a pena se realmente não for algo tão prejudicial para o Brasil. E isso engloba vários fatores, seja o fator geográfico, o fator comunitário, seja o fator econômico, tudo tem a ver. Se não vale a pena, não vale. Se não vale a pena para o Brasil, o negócio não é para fazer de jeito nenhum. Como a gente falou aqui, o mais importante seria a gente ter essa vontade e ter esse ímpeto de fazer o negócio. Principalmente também de ter o ímpeto de buscar e pesquisar e estudar cada vez mais a fundo a nossa própria riqueza. Esse é o ponto, que o Brasil não explora. E a gente pensando aqui no Elon Musk, acho que também tem outros benefícios que ele pode fazer aqui no Brasil. Vamos supor, se ele inventa fazer alguma coisa aqui no Brasil da Tesla, ou se ele inventa fazer alguma coisa. Desde que não sejam motosserras e bacias de garimpo da Tesla, tá ligado? Tipo, ele fica à vontade, velho. Ou talvez, por exemplo, vamos construir uma estação aqui da SpaceX, sabe? Quantos empregos vão gerar? Mas, enfim, Essa como visita dele foi também para fazer uma fábrica da Tesla. Vai ser lá perto da Amazônia, inclusive. Inclusive, ele isso é uma tá coisa muito muito ali da interessante, Amazônia, ele é cara, muito safado, né, mano? Por que ele não faz, porque sei lá, no Ceará? Não faz no Ceará. a E tem um galera da polo massa no NASA, Ceará, tá ligado? Polo lá do. a galera da NASA e a galera que mexe com esses lançamentos espaciais, eles têm um apreço muito grande pelas áreas tropicais, porque é a melhor área de você lançar foguete que tem no mundo, falando assim, né, da rotação da Terra. Porque o trópico, ele é justamente inclinando assim a Terra, né, que é plana no caso, mas se fosse um globo, ela é um pouco inclinada, e o trópico ele fica mais ou menos aqui, que é na bordinha que mais roda. A gente é o que está mais em efeito da gravidade, em teoria, vamos dizer, sabe? Então, quando você lança nessa região do trópico, meio que você recebe o impulso da rotação da Terra. Enquanto a Terra está rodando, você lança no trópico e ele é melhor. Então, assim, faz inclusive muito, faz inclusive muito sentido o Elon Musk querer fazer uma base da SpaceX em um trópico, assim, numa região de trópicos, principalmente a Amazônia, porque é uma região que se cair um foguete, vai cair em cima de um macaco, tá ligado? E além de que é um lugar que, assim, mas assim, se ele for lançar um foguete, é uma área Mico Leão Dourado, tá? de um mico-leão, vai acertar uma capivara, e além de que Aí vai cair em Curitiba.
Não, Não. mano, eu não esperava por essa, não. Você foi foda, meu. Puta que Entendeu? pariu. E, assim, é uma área muito boa falando na logística científica e tecnológica, a melhor área de lançamento, e além de que é uma área que tá assim, que é de preservação mesmo, né? Assim, não é uma cidade que você sabe. E eu acho que com é esse isso, clima, né? né? Com esse clima de Nessa do macaco foi Capivaras. foda. Mano, pô. Luto nós pelas encerramos o capivaras. podcast de hoje. Para você que assistiu até aqui, meu amigo, muito obrigado. Se você Muito está na obrigado. Amazônia, tome cuidado. Nós estamos todos por você aqui. Assista os outros vídeos que nós temos aqui no nosso canal. Nós temos uma infinidade, nós temos um acervo do Fala Pouco. Nós não temos o que fazer. A gente não tem muita coisa para fazer. E se você também não tem, venha ver o que a gente faz quando a gente não tem o que fazer e faça alguma coisa simultaneamente vendo o que a gente fez quando a gente não tinha o que fazer. Confuso. Mas é basicamente isso. Até Deixe semana seu que vem. like. Deixe seu like, favorita. Manda para sua avó. Um beijo. Valeu.